Salve nação, saudações rubro-negras! O assunto aqui é de Arrascaeta. Infelizmente, o Arrascaeta teve uma lesão na panturrilha e é dúvida para a Copa do Mundo. A gente ainda não sabe se ele vai ficar lá, se vai permanecer lá, porque tudo vai depender dos resultados dos exames que ele fará, tá, galera? Então, o Arrascaeta tem lesão, sim, confirmada, mas ainda não temos notícias se ele vai permanecer, se vai voltar, né? Tomara que ele fique lá, cara. Poxa vida, fiquei bem triste, chateado aí com essa notícia ruim, né? Poxa, o Arrascaeta merece estar lá por tudo que ele fez com o manto sagrado, né? Então a nossa torcida é para que seja uma lesão simples, beleza? Então, deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos acompanhar aqui esse corte do Equipe F falando sobre a situação do nosso querido Arrascaeta. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como creditoso. Vamos lá. Brasileira, eu me identifico muito com ele em relação a isso. Tetra, o Arrascaeta é um dos grandes jogadores atuando no futebol brasileiro, debochado. Está tendo um ano com mais dificuldades do que o ano passado. Na verdade, no ano passado ele conseguiu jogar com uma regularidade incrível. Esse ano teve aquele problema na clavícula em abril, jogou só as 3 primeiras rodadas da fase de grupos da Copa Libertadores e agora voltando, iniciando a preparação com a seleção uruguaia para a Copa do Mundo, sentiu um problema mais sério, mais chato na panturrilha e corre sério risco de corte. Mais problemão para o Uruguai, né? Porque eu acredito que até a volta do futebol... É o 10 do Uruguai. É o camisa 10 do Uruguai, nem sempre é titular com o Bielsa, mas também ganhou espaço com Marcelo Bielsa. Preocupa muito mais para a seleção uruguaia do que, claro, para o Flamengo, porque até voltar ao futebol nacional demora bastante, mas seria muito bacana ver o Arrascaeta disputando em mais uma Copa do Mundo, e isso está seriamente ameaçado. Tetra. Muito triste, cara, porque primeiro que eu gosto do Arrascaeta, de vê-lo jogar e também da pessoa. Arrascaeta é um cara humilde, sempre nos tratou, né? Tô falando nos tratou, a equipe ESPN, todas as vezes que foi solicitada um bate-papo, uma conversa, ele sempre atenciosamente parou, nos atendeu. A história dele mostra isso, né? Do jogador de um nível diferente que ele é. E para o Uruguai, peça fundamental. Vocês falaram, não está sendo tão utilizado, ou não era tão utilizado pelo Bielsa, mas ele ganha a posição do companheiro dele de Flamengo, até pela contusão que o De La Cruz teve, perdeu mais espaço, o Arrascaeta virou um titular. Da forte seleção do Uruguai na marcação, é um time que se caracteriza muito pela marcação, não ter o Arrascaeta, que é o cara que pensa o jogo, que é o cara diferente, será um desfalque incrível para o Uruguai, e para a Copa do Mundo também é ruim se ele não puder jogar. É mais um grande jogador que, estando com condição de jogar, traz um brilho diferente para a competição. Tomara aí que não seja tão grave assim, as notícias não são essas, mas a gente torce pela recuperação, volto a dizer, pelo grande jogador que ele é, mas principalmente pelo cara muito legal, muito gente boa que é o Arrascaeta. Pascoalzinho, embora, diferentemente do que acontece aqui no Flamengo, onde ele é uma figura absolutamente consagrada dos grandes jogadores da história do Flamengo, ele ainda carece de uma certa afirmação na seleção uruguaia, embora na última Copa tenha feito os únicos 2 gols uruguaios. Mas o Arrascaeta, a gente tem que pegar o passado dele, né? 22 foi um ano muito difícil para ele. 23, outro ano complicado. 24, não chega na sua plenitude, nos momentos mais importantes. E 25, ano passado, ele consegue jogar com muita regularidade. Mas o Flamengo foi cuidando disso, né?
E saindo em muitas partidas, jogando 50, 60 minutos, 70 minutos, sai. Alguns profissionais que estiveram por lá o ano passado e que saíram esse ano foram os responsáveis por isso. Conduziram o Arrascaeta. Não fala nada, né? O Arrascaeta chega na final da Libertadores da América sobrando, né? Ele sobrou na final da Libertadores da América. E mesmo O Bielsa agradeceu, né, Pascoal? Oi? Diga assim. O Bielsa chegou a um tempo que ele agradeceu ao Flamengo por cuidar tão bem do Arrascaeta e entregar para o Bielsa um jogador fisicamente diferente. Isso, esse é o ano de 25. 26, você falou, em abril sentiu a lesão no ombro, né? Sim. Aí teve que fazer a cirurgia, fez a cirurgia, estava em fase final. Corrida contra o tempo. Recuperação, querendo jogar na seleção do Uruguai. A seleção do Uruguai ainda tem o Piquerez também, que não sabe se vai jogar ou não, porque é um problema no tornozelo, mas esse é um touro, né? Esse é um valente. O Arrascaeta sente uma fisgada na panturrilha. Agora vai se avaliar qual é o dano que isso causou no jogador. É uma lesão que leva alguns dias? É uma lesão parcial? É uma lesão total? A gente não sabe, né? O que tipo de lesão foi. Eu sinto muito. E o futebol sente também. Porque um jogador com a qualidade do Arrascaeta tem que estar jogando a Copa do Mundo. O debochado tinha que estar com a 10 do Uruguai em campo para distribuir o jogo, para mudar um pouco a característica. O Valverde é bom jogador? Você é bom jogador. Muito bom jogador. Acho que ele jogava no seu time, Valverde. Então até no seu. Cara, acredito que todo mundo sente, né, cara? O amante do futebol, aquele cara que senta na frente da TV para assistir um bom jogo de futebol, não importa a seleção. Ele sente, cara, essa lesão do Arrascaeta, porque o Arrascaeta é um cara querido, né? Ele é um cara, assim, que eu não vejo ele ter haters, né? Pelo menos eu não vejo. Opa, molezinho. Não nem fala isso. Então, o Valverde é um baita jogador, mas não é o Arrascaeta. O Valverde joga de lateral direito, joga de volante, zagueiro central, de segundo volante, mas não é o cara que faz a bola chegar com qualidade na frente. Ele dá cada tapa na bola que desequilibra o jogo. Ele não tapa na bola, desequilibra o jogo. Isso faz falta. Você sabia que a gente talvez tenha logo no primeiro mata-mata Uruguai e Argentina? Pode ter. Não é tão improvável, não. Não. E aquele outro rapaz ali do lado também vai jogar? Então, o Zé, Memphis Depay jogou pouquinho esse primeiro semestre, chegou inteirão na laranja mecânica. José, você fazer essa cara de decepção, José. Vocês prepararam o bicho legal para a Copa. Mas isso aí não é novidade. Eu falei o tempo todo que ele estava se preparando para a Copa do Mundo. Falei o tempo todo. Eu vi na Colômbia também jogou isso. Mas os caras... Ele entrou no segundo tempo. Então, até o Rames, mas tá uma questão lá. Os caras não estão querendo, não. Porque o pessoal da seleção, comissão técnica... M. Martins. M. Martins, vou falar. O Arrascaeta, saudade, infelizmente, o Arrascaeta não vai poder jogar. Infelizmente. Você já cortou o Arrascaeta? Acho muito difícil, né? Se essa condição for uma condição semelhante à do Neymar, são 3 semanas de recuperação. Até voltar a treinar para jogar a Copa do Mundo é difícil. Quem que vai brilhar aí, Tetra? Então, eu acho que assim, tem ótimos jogadores, tem jogadores que podem se destacar. O Arias na Colômbia, eu acho que é um jogador importante, é um jogador que é titular, é um jogador que tem essa função de motorzinho do time, mas a gente quando fala brilhar, assim, ele vai se destacar no time, na seleção dele. Sim, na medida do possível. Tirando a Argentina... Na medida do possível. Colômbia, Equador, Uruguai, eu não acho que são seleções que vão chegar a disputar título. Pode classificar na primeira fase, deve classificar, mas não sei se tem uma vida longa na Copa do Mundo. E, infelizmente, a gente analisa muito aquelas seleções que chegam pelo menos assim, nas quartas, na semifinal. E aí eu não vejo a maioria das seleções aqui sul-americanas, tirando Brasil e Argentina, essas outras chegando lá numa semifinal de Copa do Mundo. Se chegar... Se for essa surpresa, as surpresas que acontecem na Copa, aí eu colocaria que o Arias na Colômbia, porque o Equador vai chegar, não acho que chegue. Se chegar, o Plata é titular, pode... Se chega o Equador, é que o Plata está se destacando como atacante.
O Paraguai, a gente vai pensar mais na parte defensiva, que é a força, né? Um Gustavo Gomes, o Bobadilla como segundo volante. Mas eu olho para aquela linha lá de baixo. Na linha lá de baixo, aí eu colocaria o Danilo como uma grande surpresa de repente, ganhar uma vaga de titular. E a seleção brasileira tem possibilidade de chegar mais longe. Então eu colocaria os jogadores brasileiros ali. Na linha de baixo ali que tá o Danilo ou o Paquetá ganhando a posição e o Neymar se recuperar. É o Danilo Santos, né? Porque o Danilo, tá cheio de Danilo, é o Danilo Botafogo. do Flamengo. O Danilo tem os dois Danilos aí. Tem Danilo Santos ali Danilo, escrito. Danilo, o outro Danilo não vai ser titular. Dos brasileiros, acho que o Danilo é o mais indicado mesmo a brilhar na Copa do Mundo. Pelo né? momento que ele vive. Ô, louco, velho. A bola que... Lógico, o Danilo jogou muita bola, mas a bola que o nosso querido Lucas Paquetá jogou contra o Panamá, rapaz, se o Danilo jogou bem, é porque o Paquetá entrou junto com ele, cara. Dobradinha dos dois. Cara, encaixou pra caramba. Já pensou esse meio-campo no Flamengo? Danilo e Paquetá? Já pensou? Fazendo impressionante. Ele fez 6 meses no Botafogo, teve algumas lesões, né? Acho que no comecinho do ano ele teve uma lesão muscular, mas depois que ele voltou, ele é o Botafogo. Ele é o cara que desequilibra no Botafogo. E dificilmente voltará a jogar pelo Botafogo. Né? Até pela situação, né, que o Botafogo se encontra. Quinto transfer ban. É o quinto, né? Então, Botafogo já era. Vai perder ponto. Acho bem O difícil. Corinthians tem mais 2 chegando. Pascoal gosta de contar os transfer ban do Corinthians. Não, Lança do brasileiro, sim, mas a 7 pontos do líder, tudo bem, com um jogo a menos, vai em pontos perdidos, 4 pontos atrás do líder Palmeiras, no confronto direto no Maracanã deu Palmeiras e na Libertadores com esse desafio. É um desafio para o Cruzeiro, também é um desafio para o Flamengo ter a Raposa pela frente. Qual é a situação do Flamengo para você, Tetra querido? Eu acho que assim, tá em paz. Não vejo crise no Flamengo porque ele perdeu a classificação na Copa do Brasil, que é a terceira competição no desejo do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo quer ganhar a Libertadores e o Brasileirão. Então, assim, eu não vejo crise, eu vejo o Flamengo com melhoras para a volta da Copa do Mundo, com possibilidade de contratações para melhorar ainda o elenco, que é o melhor. Eu acho que assim, quando chega o Leonardo Jardim, que era o objetivo, né, da diretoria do Flamengo, e não digo a torcida, mas uma parte da torcida estava meio chateada com o estilo do Felipe Luiz, não vejo cobrança em cima do treinador, então eu vejo assim, uma situação, o Flamengo está aí, não tem crise, não tem problema, e vai melhorar o time ainda para o segundo semestre, vamos dizer assim. Eu acho que está em paz, não tem crise. Pascoalzinho. Eu vou olhar pelo viés do torcedor do Flamengo. E pelo viés do torcedor, tá ruim, mas tá bom. Né? Porque quando você toma 3-0 do Palmeiras, o time que está brigando com você, para ser campeão brasileiro, você permite que o adversário dispare 7 pontos. Torcedor não vaiou. Diga. Torcedor não vaiou. Torcedor não vaiou. Não vaiou porque sabia que ali despencava tudo. O torcedor também, o torcedor é emoção, mas então os caras também mas é um ano assim, né? Desde a Supercopa, agora, com a Recopa, com a eliminação precoce na Copa do Brasil. Eu não sei qual será o meia que o Flamengo está tentando contratar. Porque o Carrascal. O Carrascal acho que não fica. É isso que eu ia falar. O Carrascal acho que não fica. Essa ingresia... A análise desse quadro é o seguinte... as expectativas que cada time tem ou é o momento que eles estão vivendo, se é de turbulência ou não? Eu não estou entendendo. O momento. Então o Flamengo está em paz, não está em turbulência. Porque vocês estão falando assim, não, porque as expectativas que tinha, porque não sei o quê, aí eu mas não é que entendendo. Muito disso, Tetra, é carregado. Só vai terminar ao fim da temporada. Por exemplo, se o Flamengo é eliminado pelo Cruzeiro, acho o Flamengo favorito, mais até do que levemente favorito, mas o Cruzeiro é um bom time e pode eliminar o Flamengo, só resta o brasileiro na temporada. E
a distância para o Palmeiras mas já é uma distância depois da importante. Copa do Mundo. Sim. Depois da Copa. Então, mas assim... Mas é depois da Copa do Mundo. O torcedor, ele guarda o que aconteceu no ano, ele tem a desconfiança do ano e também ele tem a perspectiva do que pode acontecer, de bom ou de... Peraí, vai. O Zinho tá certo, vai. A pergunta é, como os times vão ver a Copa? Em paz? Tá ruim, mas tá bom? Ou em crise? Cara, o Flamengo tá em paz, cara. Eu vou assistir a Copa em paz. Não acho que a gente tá em crise, né? Então, é isso, galera. Comentem, o que vocês acham? Porque, assim, o Plihal, ele quer prever o futuro, ele quer planejar ali no que ele tá tentando falar para depois da Copa. Cara, a pergunta é agora, como vocês vão ver a Copa, não depois. ruim. Por isso que eu acho que o Flamengo podia estar numa situação mais confortável, podia estar mais em paz. Eu acho que eu fico... Qual seria? Se tivesse classificado contra o Vitória, aí estaria em paz por causa disso? Talvez. Porque era mais uma bala na agulha ali. O Flamengo é o Campeonato Carioca, então. Ah, mas a Copa do Brasil é maior do que o Campeonato Carioca. Em termos de importância hoje... mas a Libertadores, o brasileiro é maior do que a Copa do Brasil. Mas assim, seria mais uma bala na agulha. O Flamengo foi para a parada em crise? Não. Foi na parada com turbulência, com cobrança da torcida? Não, até porque ganhou o último jogo confortavelmente, não tem isso. Mas daí, eu tô falando, para mim tá ruim, mas tá bom, porque eu imaginava, vendo, é só a minha opinião, eu não quero discordar de ninguém, hein? É só a minha opinião. Para mim, poderia estar numa situação melhor. Acho que a derrota para o Palmeiras, a desclassificação para o Vitória, tem componentes que deixam o torcedor com o pé atrás. Aquilo, né, Pascoal? O torcedor do Flamengo olha hoje muito para o que está acontecendo no seu rival nacional, que é o Palmeiras. É que o Palmeiras, cara, tem ajuda do VAR, né? Se não tivesse anulado o gol da Chapecoense, a diferença seria de 5 pontos, com um jogo a menos. E quando o Flamengo enfrentou o Palmeiras, a cagada que o Carrascal fez prejudicou o Flamengo. Porque senão a diferença hoje poderia ser de 1 ponto, cara. 1 ponto. Ou 2 pontos, sei lá quanto, né? Mas é isso, cara. A gente não adianta ficar chorando o leite derramado, né? Tem uma caminhada em tese menos difícil na Copa Libertadores, porque a chave do Palmeiras é mais acessível. E assim, de novo. Todo o caminho. Todo o caminho. De novo. A gente falou aqui na semana passada, a chance do Palmeiras alcançar mais uma final de Libertadores é muito grande. E no Brasileiro, a gente sabe como é que o Palmeiras é. É o confiável. O Tetra mesmo deu o nome. Para você tirar pontos do Palmeiras, confiável. É osso. O VAR. É o VAR, né? O confiável. É o VAR confiável, né? O que o jogo não faz, hein, Zé Elias? É, isso que eu ia falar do jogo. O que o jogo não faz? Eu ia tocar nesse Flamengo foi... Se o Flamengo ganha do Palmeiras, aí tá em crise o Palmeiras. Acabou. A Abel tem que ser mandado embora. Como fala o nosso Carlo Ancelotti, se minha avó tivesse roda, era um carro. Gente, peraí. Não, tem que analisar. Por isso mesmo. O Flamengo tá ruim? Não, mais ou menos. Tá ruim, mas tá bom. Imagina os outros. Tá ruim aí, Teta. Que é isso? Aí é uma força de Deus. Não, mas o ruim é uma força de expressão. Tá ruim, mas tá bom. Podia estar melhor, é isso, entendeu? Vocês botarem que o Flamengo tá igual ao Atlético Mineiro, tá igual ao Corinthians? Pelos objetivos... Porque eu não botei o Cruzeiro no tá ruim, eu botei o Cruzeiro em paz. Vamos lá. Zinho tá certo. Você pode escolher. Vai lá. Agora sobrou pra você. Você vai passar o seu... Sou eu? Fica se escondendo, não. Você votou em quem? Tá ruim, mas tá bom. Você, Pascoal? Tá ruim, mas tá bom. Ah, tá. Não, primeiro vamos analisar. O que tá pesando muito é a última memória de vocês. Não, a questão... A Recopa não é a última memória, não. A Supercopa não é a última memória, não. A eliminação pro Vitória não é a última memória, não. Mas eu vou entrar... O vovozinho tá falando. A derrota pro Palmeiras. O campeão da Libertadores é o Flamengo. É o começo do ano. Mas é o outro ano. Mas a gente se recuperou, ganhou o Campeonato Carioca. É o combo, é o contexto.
É o contexto, Zé. Tô. Então, vamos discutir Isso é bom. Vamos discutir. Na verdade, o intuito é justamente esse. Tá. Se a gente concordar com tudo Não é aquilo, um não tem a menor incomparável, graça. Pascoal? Não é um incomparável, agora tá ruim? Dentro do... Não é que tá ruim. Ele fala Não em é que todos tá os ruim, programas. na minha Incomparável! Incomparável! Aí agora ele fala que tá ruim. Exatamente por... Muito obrigado, Zinho. Você é espetacular. Me deu essa oportunidade. Por ser o incomparável. Ele tinha que estar em paz. Ele tinha que estar em primeiro no Brasileiro. Ele tinha que estar classificado na Copa do Brasil. Ele tinha que ter ganho os 2 campeonatos que perdeu no início da temporada. Porque é o incomparável. Tá. Então não é Porque incomparável. É incomparável. Então não é incomparável, tá vendo? Quando a gente falar pra você que não é, Então, tá vendo? na minha avaliação, é o incomparável. Não tá nada disso que você falou. E agora você tá caindo em contradição. Não, eu tô dizendo pra você, ele é tão incomparável que ele tinha que estar em paz. Mas ele não cumpriu o que eu imaginava. E aí ele não que ele fosse está, cumprir. então ele não é incomparável. Por ser o incomparável, tá meio cozi, mezzolite, mezzo mussarela. Então, pra ter esse mais ou menos, ele não tá ruim, mas tá bom. Na minha avaliação. Porque é um time incomparável, um elenco incomparável, maravilhoso, espetacular. O Carrascal fez besteira contra o Palmeiras, agora não vai jogar mais. O Flamengo vai contratar pelo menos 2 jogadores, um meia que o treinador já disse que quer um meia. Na última coletiva ele falou que quer um meia. Um meia articulador. O treinador do Flamengo. Já disse que ele quer um meia articulador, que já conversou com a diretoria. Eu também tô querendo, Mas ele precisa entender o jogo, né? Zé, agora... Ele precisa entender o jogo. Aí é a minha análise, que eu ia falar. É o seguinte... Então, coisa difícil. Teve bastante tempo pra pensar, hein, Zé? A gente te ajudou, a gente ajudou o Zé agora. Eu tô falando dentro do que eu ia falar sobre o contexto que é o último jogo. Tô esperando muito agora de você, Zé. Você não deixou falar, tá parecendo minha sogra, pô. Minha sogra aqui, Dona Jô, beijo no seu coração. Vamos, Zé. Não, o que eu ia falar é justamente isso. É sobre a questão da troca de treinador, tudo aquilo que aconteceu antes do Felipe Luiz e pós-Felipe Luiz. Eu tô me baseando no pós-Felipe Luiz. Porque se tivesse tudo bem, não teria trocado o treinador. Né? Aí depois, vamos nos basear, eu vou me basear no último jogo contra o Palmeiras. Né? Porque seguindo esse jogo está tranquilo. O que aconteceu? 20 minutos de jogo. Quantas vezes o Palmeiras passou no jogo? Vou analisar o contexto, peraí. 1, 2, 3. Peraí, vamos analisar. Vocês querem que eu... Só borrifando você, obrigado. Não, mas o que aconteceu nos primeiros 20 minutos? O Flamengo estava dominando o jogo, Zé. O Flamengo estava dominando. O jogo tem 100 minutos. Tá, e aí, o que aconteceu no 20º minuto? Aí, 2 erros individuais. Carrascal, que errou. O pior erro ainda, para mim, não foi do Carrascal, foi do treinador. Para mim, o pior erro foi do treinador, que não... Peraí, pelo amor de Deus, ele não sabe como o Palmeiras joga? Ele não sabe como o Palmeiras joga? Ele não sabe como é montado o time do... Posso falar? Eu tô pedindo... Tá vendo como que eu não passo pano pra treinador? Zé Elias tá certo, cara. Perfeito. É o que eu falei depois do jogo aí, né? Posso falar? Você acabou de falar, vamos analisar por um jogo. Posso falar? É o que você está fazendo. Posso falar ou não? Pode, fica à vontade. Então tá bom, por favor. Você vai terminar o raciocínio? Não deixa eu terminar o raciocínio. Duro passar esse voto, hein? Aí o que aconteceu? Tá em dúvidas. Aí tá em dúvida, tá pensando, o que o treinador faz? O treinador, ao invés de jogar fechadinho, tira um volante, espera para jogar no contra-ataque, porque o Palmeiras... O treinador não faz parte do time, não? O que o treinador faz? O treinador abre o time do Flamengo e dá pro Palmeiras tudo aquilo que ele deseja. Toma aí o contra-ataque, joga tranquilo. Com 20 minutos de jogo no segundo tempo, o Flamengo já estava fora. O Palmeiras deitou e rolou. Erro do treinador. Agora, dizer que, não, tá em crise, tá ruim. Eu acho que tá bom. O tá ruim, mas tá bom, é assim, tá legal, mas podia estar melhor. Você quer explicar mais uma vez? Eu entendi. Vai, Zé, dá o seu voto. Vota. Eu entendi. Você só vota. Não, eu entendi. Não tá assim, não. Ali tá escrito Zé, tá ruim. você tá igual o Rolando Lero, Zé. Não, eu acho que o Flamengo, nesse caso, está em paz. Bom. Agora Marcos Almeida, Marcão com o coração rubro-negro, hein? E falou aqui pra mim. Pra mim falou aqui. Tá ruim, mas tá bom. Falou. Tá. Eu acho o seguinte, cara, eu como torcedor, poderia estar melhor, né? Se o Flamengo tivesse vencido o Palmeiras, se o idiota do Carrascal não tivesse feito o que fez, o Flamengo possivelmente teria vencido o Palmeiras, né?
Se o Varmeiras não tivesse a ajuda da arbitragem, a diferença poderia estar menor, né? Se o Leonardo Jardim fosse um pouquinho mais esperto, poderia ter passado pelo Vitória na Copa do Brasil. Poderia estar melhor. Mas eu acho que mesmo assim, cara, tá em paz. Eu não acho que tá ruim, mas tá bom. Tá em paz. Beleza, galera? Arrascaeta, vamos lá. Muito bem, se vocês querem notícia atualizada, então vou dar notícia atualizada para vocês. Presidente da Associação Uruguaia diz acreditar na presença de Arrascaeta na Copa. Confiantes. Dirigente deu declaração depois de encontro com Yamandu Orsi, presidente do Uruguai. Meia do Flamengo sofreu uma lesão na panturrilha durante o treino com a seleção. A dúvida sobre a presença ou não do meia Arrascaeta na Copa do Mundo preocupa até mesmo o presidente do Uruguai, Yamandu Orsi. Porém, após encontro com o chefe de Estado, Ignácio Alonso, presidente da Associação Uruguaia de Futebol, adotou um tom otimista. Segundo o dirigente, a confiança é de que o jogador do Flamengo esteja em condições de disputar o Mundial. A Arrascaeta sentiu uma lesão na panturrilha em treino já com a seleção uruguaia e vai fazer exames para saber a gravidade do problema. O meia que ficou com a camisa 10 do Uruguai já está recuperado da cirurgia na clavícula direita realizada no início de maio. O presidente da Associação Uruguaia de Futebol afirmou que ainda não há o resultado dos exames feitos pelo jogador. Abre aspas. Ainda não há nada, embora estejamos confiantes de que não o impedirá de jogar a Copa do Mundo. Esperamos que seja esse o caso, mas ainda não temos confirmação, afirmou Ignácio Alonso na tarde desta terça-feira após reunião com o presidente Yamandu Orsi. De acordo com as regras da FIFA, um jogador pode ser substituído até 24 horas antes do início da primeira partida do torneio. Porém, um atleta substituído deve estar entre os relacionados na lista prévia divulgada por cada seleção. O Uruguai está no grupo H, ao lado da Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita, adversário da estreia da Celeste no dia 15 de junho em Miami. Muito bem, tá aí, galera. Vamos ter fé, vamos acreditar, né? Eu torço pelo Arrascaeta, tá bom? Tamo junto, saudações, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!